Agora, nós vamos falar sobre um assunto muito sério. A questão da força que o brasileiro tem em questão, realmente, quando se põe diante de adversidades. Essas enchentes, essas calamidades públicas que estão acontecendo, a violência, tudo. Na verdade, nem sempre quando a gente fala em adversidade, não é só a questão da natureza, da força da natureza nos seres humanos, mas também a própria atitude do ser humano consigo mesmo e também com os animais. Eu vou conversar agora com uma especialista sobre o assunto, com uma psicóloga, com a Mara Cristiane Rodrigues Águila, que está aqui comigo. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda, Mara. Boa tarde. Boa tarde. Me diz uma coisa, a gente se diferencia muito assim dos outros povos quando se trata de força, de vontade de ajudar, de repente mostrar um pouco mais esse lado humano dos brasileiros? Sem dúvida nenhuma. Eu acredito e tenho visto bastante, lido muito sobre o assunto, né? Até porque é um assunto que envolve muito a psicologia, a questão humana, né? A relação pessoal, né? Em situações de dificuldade. E a gente percebe assim que outros países viveram essa situação há pouco tempo, né? E realmente assim é um desfecho, vamos dizer, ao sucesso do desfecho em termos financeiros, em termos, né, de reabilitação e tudo mais, mas o carinho, a atenção, a solidariedade não há igual ao brasileiro. Realmente, assim, esse é um diferencial importante para nós. Certo. Agora, quando a gente vê, por exemplo, a questão da organização, das pessoas querendo ajudar, por exemplo, nós aqui no estado do Paraná, né, teve toda as pessoas se ajudando, as pessoas procurando aí a Defesa Civil, os bombeiros, tanto para a situação, né, que aconteceu em outros estados, como aconteceu no Rio de Janeiro, quanto para Santa Catarina. Então, quer dizer, as pessoas estão ajudando, as pessoas querem se organizar, né? E eu imagino que essa tentativa de organização é super válida nesse sentido, né? Sem dúvida. Então, a gente percebe, inclusive, numa dessas revistas semanais, esta semana, saiu, inclusive, fotografado a nossa Cruz Vermelha aqui de Curitiba, né, fazendo a organização dos caminhões que estão indo, de tudo que foi arrecadado, de todas as campanhas feitas em prol dos desabrigados, né, que estão lá no Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que é um movimento único. É um movimento que não só o nosso estado, o Brasil como um todo, mas eu acho que a gente tem que realmente dar esse destaque ao nosso estado, porque tem realmente feito, né, muito por isso, e acho que a gente tem que estar sempre estimulando esse processo, sempre, né, e percebendo e valorizando o quanto é importante, o quanto nós como seres humanos temos essa condição e temos que cada vez mais desenvolver essa condição. Né? Partindo, inclusive, do princípio de que a solidariedade, ela vem quando você se coloca no lugar do outro, né? Quando você pensa, puxa, poderia ser eu mesmo, poderia ser um familiar meu, uma pessoa conhecida, amigos, né? A estarem passando uma situação como essa. Então, se eu tenho como ajudar, eu vou ajudar, e se eu não tenho, eu vou divulgar, eu vou dar um jeito, eu vou correr atrás, né? Para chegar nesse processo, né, para chegar nessa ajuda que é tão importante. Com certeza. Agora, uma outra situação, como que a mente humana age diante de tudo isso? É fascinante, realmente, né, então, assim, existe, trabalhando um pouco com a neuropsicologia, né, que é a minha especialidade, uma das minhas especialidades, a gente percebe o seguinte: o cérebro funciona, né, como um capital de estímulos. Né? Esse capital de estímulos é o seguinte: nós temos uma área cerebral que é a área de prazer, né? E essa área de prazer, ela não só é a busca, como também é a reação, né? Então, quando nós fazemos um ato que sabemos que vamos ajudar alguém, ou que vai ser positivo, onde eu posso me colocar no lugar do outro e ver esse processo acontecendo, o que acontece com essa área do cérebro? Ela vai sendo estimulada, irrigada, né, com a circulação, o oxigênio e tudo mais, e essa sensação é uma sensação que a gente quer ter constantemente. Né, que é voltar a ter. Então, se eu ajudei e me senti muito bem com isso, eu quero ajudar de novo, eu quero fazer mais, eu quero ir atrás, eu quero, sabe? Então, esse é o processo neurológico que passamos, né? E fora a situação pessoal, né, de você deitar na cama de noite e saber que você fez, né, o que é do ser humano fazer, né? Afinal, todos nós estamos aqui pelo mesmo intuito.
né? Buscar a felicidade, buscar, né, o bem-estar, buscar o conforto. Então, por que não? Né? Então, o cérebro funciona muito nesse aspecto, né, da ação e reação também. Então, já chega a ser quase fisiológico, né? Certo. A questão. A situação também de que as pessoas que estão passando por essas dificuldades, por exemplo, os moradores lá do Rio de Janeiro, vamos dar um exemplo aqui, que passaram por todas essas dificuldades, sobreviveram a uma catástrofe gigantesca, né, enorme, que aconteceu, que a gente vê todos os dias na televisão. E essas mesmas pessoas estão se ajudando. Estão, de repente, perderam família, perderam tudo, mas estão ajudando o outro que não tem absolutamente nada também, né? Como que consegue força para isso também, assim, para tentar ajudar os outros? Então, a nossa psique, né, ela tem alguns mecanismos próprios, né? Então, existem alguns mecanismos que são clássicos, né? E digo também assim, que o principal mecanismo que move essas pessoas é o fato delas quererem que o outro passe aquela situação de uma forma melhor do que ela passou, né? Então, vamos exemplificar, né? Algumas pessoas foram entrevistadas no decorrer, né, do processo da catástrofe e tudo mais, e eles chegaram à percepção de que haviam perdido muitas pessoas estavam ainda desaparecidas. Então, eu não quero que aconteça com o outro o que está acontecendo comigo. Então, eu vou tirar forças, não sei da onde, para poder, né, buscar o auxílio ao outro, né? Esse é um dos mecanismos. E o outro mecanismo é o mecanismo da negação, né? Neste momento, eu não quero pensar em nada, eu só quero ajudar, né? Então, são dois mecanismos que funcionam o tempo inteiro, né, para essas pessoas que estão ali, que nos surpreendem muitas vezes, né? Porque nós olhamos e vemos o quê? Né? Pessoas que passaram momentos muito difíceis, né? E estão ali na força, e dias, e sem comer, e sem dormir. E da onde vem isso? Exatamente desses mecanismos psíquicos que nós, como seres humanos, mantemos. Entendi. Agora, a gente sabe que, por outro lado de toda essa situação, também tem aqueles aproveitadores, né? Que infelizmente, né, no nosso reino, no reino animal também, infelizmente tem. Então, assim, pessoas que estão desviando cargas de produtos que estão vindo de outros estados para o Rio de Janeiro, né? Que essas cargas estão indo para lá, desviando, vendendo roupa, vendendo comida, vendendo a água que seria dada a essa população. Os próprios moradores dessas regiões aí no Rio, na região serrana, que tem os seus mercados que estão vendendo uma água que custava R$6 a R$40 um galão, uma coisa absurda, né? Realmente usando disso tudo, usando da desvantagem dos outros para ganhar vantagem. Será que esse o momento de enriquecer ou de tentar ganhar dinheiro? O que acontece com as pessoas? Pois é, assim como nós temos mecanismos psíquicos para trabalhar com o positivo, nós também temos mecanismos psíquicos para trabalhar com o negativo, né? Então, vamos pensar assim, essas pessoas que estão buscando esses recursos que não são favoráveis, se aproveitando da fragilidade daquele ser humano que está ali precisando naquele momento, acudindo a família, acudindo o que sobrou, né, o que restou dele e do que ele tinha, né, essas pessoas, nós temos algumas hipóteses, né? Uma das hipóteses é que algumas pessoas podem ter um quadro de patologia realmente, né? Assim, não conseguem se fragilizar perante essas situações, não conseguem desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, com os olhos do outro, né? Só pensam, né, neles próprios, né? A questão até mesmo narcísica, né, do ser humano, não, os outros que se danem, eu vou salvar, né, o meu pedaço, né? Então, esses processos, né, também podem acontecer com o nosso mecanismo psíquico, né? Assim como nós trabalhamos para o bem, também há a questão de trabalhar para o mal. Porém, temos que ressaltar que talvez hajam patologias envolvidas, né? Não são todas as pessoas que vão pensar desse jeito. A gente pode ver que a porcentagem de pessoas que ajudam é muito maior, né? Que participam, que dão
né, tudo de si é muito maior do que a porcentagem daqueles que estão se aproveitando da situação. Existe um site, um e-mail que você possa passar para que as pessoas possam saber um pouco mais sobre o teu trabalho e conversar, trocar ideia contigo? Sim, existe o e-mail, né? O nosso blog está em construção, agora em fevereiro ele entra no ar. Oba. Então eu vou deixar o e-mail e depois, né, as pessoas entrando em contato, assim que tivermos já o blog, né, estaremos divulgando. Então o meu e-mail é mara.aguila@hotmail.com ou mara.aguila@gmail.com. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso para você, Mara. Obrigada.